Oi gente, quem fala aqui é a Bruna e no vídeo de hoje eu fiz uma lista com clichês, só que muito mais do que uma lista de clichê. Eu vou falar um clichê e um livro, porque sim, nós leitores, principalmente de romance, adoramos um bom clichê, porque a gente adora clichê. A gente já sabe o que vai acontecer no livro, mas mesmo assim a gente não se cansa de ler. E bom, para quem não me conhece, eu sou a Bruna e aqui no Pets e Livros a gente fala sobre dicas de livros, resenhas, unboxing, enfim. Se você gosta de assunto literário, você veio ao canal certo, então já se inscreve, já deixa o like e já passa esse vídeo, dá aquele compartilhar com um amigo que adora ler um bom clichê literário. Bom, gente, não poderia começar com outro clichê a não ser inimigos para amantes, ou aquele clássico Enemies to Lovers. E aqui eu vou deixar a foto desse livro que o próprio título já diz que é Inimigos para Amantes, que é o jogo do amor barra ódio. Ou seja, eles se odeiam, mas no fundinho, todo mundo sabe que um ódiozinho a mais é um amorzinho escondido, não é mesmo? Aqui a gente vai ter dois personagens. De um lado a Lucy, no outro lado vamos ter o Joshua. Eles dividem o mesmo andar, o mesmo departamento na empresa deles. Só que eles trabalham em editoras diferentes. E essas editoras de livros, elas se mesclaram. Teve uma grande demissão em massa, enfim. E eles são inimigos no trabalho. Para vocês terem uma noção, o passatempo deles no trabalho é fazer listas de coisas que odeiam um no outro. Mas história vai, história vem, até que a Lucy, em certo dia, vai insinuar, de certa forma, que teve um certo sonho quente com alguém. E então, o nosso mocinho vai supor que ela estava interessada nele. E ela, inclusive, fala que vai ter um encontro. Só que ele acha que ela tá dando mentirinha, querendo dar trela para ele, só que não, gente, ela vai atrás de alguém na empresa para conseguir ter uma pessoa nesse encontro de mentirinha, porque ele fala que também vai no mesmo bar à noite após o trabalho. Enfim, eu sei que quando eles estão indo para o bar, eles se agarram no elevador. E a história vai da ladeira abaixo, porque a gente sabe que vai começar aquela coisa, não posso, mas quero ao mesmo tempo. Gente, eu dei boas risadas nesse livro. Sério, tá no Kindle Unlimited e se você tem essa assinatura, não perde tempo, já adiciona. Só uma leve ressalva aqui, e eu já deixo avisado, é que realmente tem uma coisa que me incomodou na leitura, que foi as conotações gordofóbicas que a autora fez, sabe? Principalmente pro chefe dos dois personagens, que meio que ele relacionava o sobrepeso, ou a gordura, enfim, né? O nosso personagem com coisas pejorativas, porque ele era um babaca escroto e meio que relacionava com o corpo dele, o que não tem nada a ver uma pessoa ser gorda ou magra, ser escroto e babaca. Então, desconsiderem essa parte, tirando esses comentários, de resto é muito divertido. E em paralelo, não somente Inimigos para Amantes, teremos meio que um fake date também nesse livro, porque essa mocinha meio que vai fazer uma promessa, né, pro nosso mocinho, que ela vai acompanhar ele ao casamento do irmão. Só que eles não têm um relacionamento sério, então vocês precisam ler para dar boas risadas. Agora chega de lenga-lenga e bora pro próximo clichê. Já que eu comentei no último livro sobre fake dating, que é aquele relacionamento de conveniência, por que não trazer como segundo clichê? Sim. E para esse, eu trago um livro que tá fresquinho, que foi lançamento agora em julho pela editora Arqueiro, que é A Hipótese do Amor. Vou deixar a foto aqui. Eu já li isso aqui em e-book e a gente tem a autora Ali Hazelwood. Aqui a gente vai ter a Olive, que é uma estudante de doutorado, né? Ela é cientista e ela faz uma pesquisa em busca de desenvolver um reconhecimento para um determinado câncer precocemente. Então, é uma pesquisa bem específica e muito significativa para nossa personagem. E em paralelo, a gente vai ter o professor mais detestável pelos alunos do doutorado. Aquele professor que é marrento, aquele professor que quer sempre que os alunos entreguem o melhor. E muitos alunos já choraram por causa dele. E eu estou falando de quem aqui? Do Adam.
E por que fake dating aqui nesse caso? Porque a nossa personagem principal, ela teve um breve romance com um outro estudante, só que a sua melhor amiga tá muito afim dele. E ela vê como um casa com o outro. E ela, tipo, quer deixar claro pra amiga que já superou, que ela pode sim ficar com o ex dela, que só foi um namorico de faculdade, que bola pra frente. Só que a amiga não considera que ela tá falando a verdade. E pra não ficar aquela coisa, minha amiga pegou o ex, né? Então, o que ela decide? Bom, ela fala pra amiga que tem um encontro noturno com alguém na faculdade. E tudo bem, tudo certo. Só que a nossa personagem tá saindo do seu laboratório e ela vê quem? A amiga dela chegando na faculdade. Porque sim, gente, alunos de doutorado ficam muitas horas fazendo pesquisas em horários aleatórios. Nesse livro é comprovado. E aí, o que acontece? Ela não pensa duas vezes, ela precisa beijar o primeiro cara que ela encontra para que a amiga veja que ela tá num encontro noturno ali na faculdade. E aí ela taca ali um beijo na primeira pessoa que aparece. E quem é que aparece? Exatamente, o Adam. Só que, gente, é tão engraçado porque ela nem se deparou que era o Adam, o professor. Então, gente, vai dar tanto rolo, tanto rolo. Mas no final das contas, tanto ela quanto o Adam precisa de um namoro de mentirinha e os dois vão fingir esse relacionamento. E, gente, é super divertido esse livro. E é muito engraçado porque cada capítulo ela faz uma teoria, uma hipótese e meio que já dava um pouco de spoiler do que íamos ter nos capítulos, então dava boas risadas e assim. O que vai acontecer? É que essa amiga vai ver os dois e pra ela, nossa, estão namorando. Então toda oportunidade que essa amiga vê o professor e a Olive, ela vai fazer com que eles façam determinadas coisas no meio público. Ou seja, por exemplo, dar um beijo na frente de todo mundo, passar um protetor solar no namorado enquanto ele joga um futebol, sentar no colo dele em uma apresentação, já que o auditório tá lotado, não tem problema sentar no colo do namorado, não é mesmo? Enfim, e no final das contas, eles vão ter que participar de um congresso no final do livro. E, gente, além disso tudo, a gente vai ter o quê? Aquele clássico clichê de quê? Dividir uma cama só. E, gente, eu adoro. Leiam! Dei 5 estrelas e favoritei. Agora, próximo da lista. Para aqueles que gostam de um romance mais devagarzinho, aquele famoso clichê slow burn, aqui a gente vai ter um romance que não é de cara, sabe? Que os personagens não se gostam de cara ou não se envolvem fisicamente de cara. É aquela coisa que a gente vai vendo o crescimento entre os dois, aquelas faíscas surgindo e o nosso coração palpitando e a gente ficando sem ar com a história. E sim, nesse eu trago Uma Farsa de Amor na Espanha, da Helena Armas. Ai, gente, esse livro, olha, já vou dizer pra vocês, tá? 80% do livro eu já tinha lido, muita coisa aconteceu, mas o dito cujo beijo não. A pegação insana não tinha pegado ainda. E quando aconteceu, eu fiquei sem ar, sem mentira nenhuma. É muito envolvente essa escrita da Helena Armas. Sério, tem praticamente todos os clichês aqui. A gente tem esse slow burn, mas tem também inimigos para amantes, porque eles meio que não se gostam, né? Vamos ter a Catalina, que ela é espanhola, engenheira, ela trabalha numa empresa de engenharia, inclusive é abordado bastante esse assunto sobre a mulher em áreas que são predominantemente masculinas e o quanto ainda no século atual a gente sofre muito machismo no ambiente de trabalho, bem como também a dificuldade por ela ser espanhola e estar nos Estados Unidos. Então a gente vê essa questão também de xenofobia. E o Aaron vai ser esse cara do trabalho que ela detesta, porque alguma coisa no passado aconteceu que fez ela odiar ele, e ele escuta ela tendo uma conversa com a amiga e um belo dia falando que precisa encontrar alguém para ontem, para acompanhá-la até a Espanha pro casamento da irmã dela, porque o ex-namorado tá noivo, e o ex-namorado, além de estar noivo, ele é padrinho. Por quê? Porque ele é irmão do noivo da irmã dela.
Então, gente, aí ele pega e fala assim, eu posso te acompanhar. E ela fica assim, como assim você pode me acompanhar? A gente se detesta. Não, mas eu posso te acompanhar. E aí a gente vai ver essa história desenvolver bem devagar no quesito romance dos dois, mas as faíscas vão instalar toda hora, sabe? O Aaron é perfeito. As coisinhas que ele vai fazendo para Catalina, as formas de demonstrar o afeto e o amor que ele já sentia por ela, é muito fofo mesmo. Traz muitos assuntos além desses clichês que eu comentei pra vocês. Até agora, no momento, pra mim, foi o livro favoritado do ano, porque é um romance que vai agregar muito à leitura, não só na questão de romance, mas vai trazer vários outros assuntos, como essa questão do ambiente de trabalho, mas também questões que envolvem luto, envolve perdão e reencontro. Então é uma história que realmente me cativou muito. Agora bora pro próximo clichê. Quem não gosta de melhores amigos que se apaixonam? Ou seja, aquele clássico Friend to Lovers. Tinha aquele inimigos para amante, agora é amigos que viram amantes. Ou seja, amigos que se amam. E sempre tem aquela coisa, né? A gente quer muito ler, mas às vezes pode dar mal, né? Igual os amigos. Às vezes eles se gostam, mas não querem dar um upgrade no relacionamento, porque não querem perder a amizade. E aqui eu vou trazer uma HQ maravilhosa que vocês já devem estar cansados de eu indicar aqui no canal. Se você está cansado, vá ler. Todo mundo tá indicando, bicho, é bom. E não só vá ler, como vá assistir a série da adaptação na Netflix. Estou falando de quem? Heartstopper, da Alice Oseman. Aqui a gente vai ter dois personagens que eles vão se conectar, vão criar uma amizade tão bonita, que é o Nick e o Charlie. Então, o Nick é aquele amigo que é jogador de futebol, ele é o bambambam do colégio, enfim. E o Charlie é aquele garoto mais sensível, delicado, que já é assumidamente gay. E ele começa a olhar o Nick como se fosse, sei lá, um Golden Retriever, praticamente pelas características. Ele é muito fofo. E ele fica assim com aquela, né, poxa, eu gosto muito dele, mas ele é hétero, jamais vai ficar comigo. E aí a gente vai vendo que essa amizade vai passando de uma amizade para um romance. E aí a gente se depara com o Nick se questionando a própria sexualidade e descobrindo a sua bissexualidade. Gente, essa HQ precisa ser panfletada. Por favor, vá ler. E eu vou deixar aqui no card de informações uma resenha barra comparação com as HQs e a primeira temporada da Netflix. Porque, sério, gente, esse livro e esse vídeo em específico mora no meu coração, então eu sempre vou indicar ele. Então vai lá dar uma conferida. Já que tem esse livro, tem esse vídeo em especial para essa história, eu já vou pular pro próximo clichê. E aqui tem um clichê que eu não sou muito fã. Eu acho que foi muito vibes anos 2010, que eu não vejo tão frequente assim hoje em dia. Mas ainda tem, que é triângulo amoroso. Sim, triângulo amoroso é uma coisa que eu via muito nas fantasias e livros que eu lia no passado, na minha adolescência. Mas agora, cada vez mais, a gente vê que não é muito interessante esse meio que briguinha, principalmente se for um triângulo amoroso entre duas mulheres e um homem, aí mesmo que não rola, porque chega de ter briga feminina, né? Enfim, mas esse triângulo amoroso vai ser uma dica totalmente diferente. Eu nunca comentei com vocês sobre esse livro, que é A Padaria dos Finais Felizes, da Jenny Colgan, que é parte da série Romances de Hoje, da Arqueiro. Inclusive tá aqui na minha estante. Mas eu deixo a fotinha aqui porque todos os outros estão botando a fotinha, né? Mas em história, brevemente, a gente vai estar o quê? Na Cornuária, aquele país... aquela cidade fica numa ilha na Escócia, enfim, a gente vai ter uma personagem que acabou de ter um relacionamento super horrível, tá falida, sem um tostão no bolso, e aí ela decide mudar, ela termina o relacionamento abusivo, vai para essa ilha para tentar ter um ar novo,
uma vida nova. E ela é a Polly, e ela tem um hobby muito específico, que é fazer pães. E quando ela se depara nessa ilha, a gente só tem uma padaria que o pão é péssimo. E ela começa a fazer pão por fazer, começa a dar para os vizinhos, e quando vê, eles querem comprar os pães dela. E em paralelo, ela vai se envolver com quem? Com dois caras. Um é um pescador que, gente, fugiu totalmente da minha memória o nome dele. E o outro é um cara que veio da capital, meio que para dar um time naquela correria, naquela estresse, e ele decidiu criar o quê? A própria bebida, cuidando das abelhas, criar o seu próprio hidromel, enfim. A gente vai ter esses dois caras na vida da Polly, nesse momento muito tumultuado, onde ela está se redescobrindo uma nova profissão, e ela acabou de sair de um relacionamento abusivo, então ela vai ter esses dois caras à disposição dela, e a gente começa a ler, começa a torcer para um, depois para outro. Tem muita reviravolta e meio que o destino decide por nós quem vai ser a tendência dela a ficar no final. Esse livro tem uma grande reviravolta que pegou todo mundo que estava lendo comigo lá no clube de leitura de cara. Gente, acontece algo nesse livro, um plot twist que ninguém estava esperando. A gente tinha as torcidas pro time pescador, pro time do cara da abelha, mas algo vai mudar o destino desse triângulo amoroso. Mas continua sendo um triângulo amoroso, não é mesmo? Comenta aqui embaixo se você gosta desse clichê ou se tem outras sugestões. Eu poderia dar várias outras sugestões para vocês, principalmente das minhas leituras lá dos anos atrás. Um até, inclusive, é Amores Verdadeiros da Taylor Jenkins Reid, que pode ser dito para muitos como um triângulo amoroso, mas eu não quis colocar ele exatamente aqui, porque para mim, aquele livro, Amores Verdadeiros da Taylor Jenkins Reid, é muito mais do que um clichê de triângulo amoroso. Mas também poderia ser aqui nessa colocação. Agora, bora pro próximo clichê. E o clássico, que desde Teto para Dois vem sendo muito falado, é só tem uma cama. E, gente, praticamente só tem uma cama acontece em praticamente todos os livros de romance de clichê. Seja eles, assim, não temos uma cama num hotel que eles foram viajar e eles precisam dividir, ou dividir apartamento e etc e tal. E eu poderia botar muito bem Teto para Dois, que literalmente é um teto para dois em uma única cama, mas eu já tô cansada de falar desse livro, né? E eu ouvi todo mundo falar, então eu pensei o quê? Vou trazer um livro que realmente só tem uma alternativa para os personagens, que foge deles essa escolha, que é Na Ilha. Foi uma leitura que eu fiz esse mês, super indicado pela Ju Barcelos, da autora Tracy Dias, não sei se assim se pronuncia. E a gente vai ter quem aqui? A gente vai ter uma professora nos seus 30 anos, e ela vai... Aqui teremos Ana, que é uma professora. Ela já tem em volta dos seus 30 anos. Ela é professora, tá no verão, ela vai dar aulas particulares para o TJ, que é um garoto que recentemente fez 16 ou vai fazer 17 anos, e ele teve câncer no passado, ele tá atrasado em relação à turma dele. Então o que os pais decidem? Vão viajar para as Maldivas e ela vai ficar o verão inteiro ensinando ele. E aí o que que eles fazem? Os dois, eles vão pegar um voo mais tarde do que os pais, por algum motivo em específico, só que um acidente aéreo vai acontecer e os dois vão cair em uma ilha que não é habitada nas Maldivas, e eles vão ter o quê? Uma cabana para dividir. Então eles vão ficar anos naquela ilha, tendo literalmente uma única cama para dividir todo santo dia, né? Então, não só uma cama, é uma companhia única um do outro. Então, quer mais clichê que isso? E outro clichê embutido nessa dica, que é relacionamentos com diferença de idade. No passado eu lia mais essa pegada de diferença de idade, geralmente um cara mais velho, uma garota mais nova, mas há muito tempo eu não leio sobre isso, e eu confesso para vocês que foi diferente para mim, porque fazia muitos anos que eu não lia livros com essa pegada, talvez até porque esse livro seja um pouco mais antigo, a publicação,
eu não me deparava tanto com esse clichê há muito tempo. E aí, quando eu vi esse clichê, meio que me incomodou em determinados pontos, porque realmente eu achei que a diferença era muito grande entre os dois. Mas, enfim, cada um sabe dos seus relacionamentos. Ela não fez nada de errado, ele já estava de maioridade quando aconteceu algo entre os dois. E tá tudo bem, né? Não foi pedofilia, é isso que importa. Mas, enfim, uma cama, não tem dúvida alguma, na ilha. Agora, bora pro último clichê dessa lista. Antes de eu falar qual é o último clichê e a última dica de livro, eu quero pedir para você já deixar o seu like. Não se esquece de deixar o like. Faz um comentário aqui falando qual desses clichês você tanto gosta e dando dicas. Se você quer que eu faça uma parte 2 desse vídeo, já comenta clichês para eu ver livros para dar dicas para vocês. Agora, o último clichê. Esse é uma pegada mais, vamos dizer assim, que eu vejo muito em livros que são mais 18, que é mais uma pegada hotzinho, um romance mais hot, que é aquele clássico amor proibido. Só que nessa categoria de amor proibido eu vou colocar Seiyo. Por que Seiyo? Que é o clássico, aquele relacionamento no escritório que envolve às vezes um chefe ou uma patroa, enfim, e o seu funcionário, né? Relacionamento entre chefe e funcionário. E aí é meio que proibido, né? Querendo ou não, e muitas empresas não podem ter funcionários e relacionamentos, principalmente quando tem subordinados e chefias, né? Eu quis trazer para essa categoria Com o Amor Sinceramente Sua, que foi uma leitura também que eu li esse ano e que eu li numa piscada só, de tão engraçada e envolvente. Aqui a gente vai ter a Python, que ela é uma garota que tá fazendo 30 anos. Ela decide pedir demissão do trabalho, criar a própria empresa. Só que na sua festa de 30 anos, ela bebe um bocado e ela se declara pro seu chefe. Porque, gente, ela trabalha quase 5 anos naquele lugar e ela tem uma paixonite escondida por ele. E aí, o que ela faz? Ela escreve um e-mail anônimo, só que ela fala coisas muito picantes e muito das pimentinhas pra cima do chefe. O chefe, no dia seguinte, quando vê aquele e-mail, acha um absurdo, porque a gente vê uma questão, assim, imoral, ele se constrange com aquele e-mail e tudo mais, ele se bota naquela colocação, se fosse, no caso, uma mulher recebendo aquele e-mail, ia ser algo totalmente absurdo, enfim. E aí ele fala vários e-mails sérios, falando que isso foi um absurdo, parará, pararó, então, tipo assim, né, querendo ou não, no meio de trabalho, se tornou meio assim abusivo aquele e-mail, invasivo, né? E aí ela começa a dar umas pimentadinhas nos e-mails, ela começa a responder os e-mails dele, começa a falar, e ela entra no jogo, por quê? Ela simplesmente já saiu da empresa e ela tá nem aí, ele nunca vai descobrir quem é ela mesmo, e... Só que aí conversa vai, conversa vem, eles dois começam a se envolver, ele começa a ficar muito instigado pela a pessoa anônima que gosta dele, que tem um crush por ele, e aí ele fica louco pra saber quem é a mulher, na ideia dele é uma mulher, mas realmente é uma mulher, a pessoa que corresponde os e-mails, ele quer saber quem é. Em certo momento ele até começa a se abrir com ela, enfim. É um livro extremamente divertido, mas é mais 18 sim, porque tem muitas cenas picantes. Esse aí já tem um slow burn mais ou menos, porque virtualmente a coisa pega fogo. Mas, bom, gente, esses foram os livros, esses foram os clichês. Comenta aqui embaixo, como eu já falei anteriormente, qual clichê você mais gosta de ler, qual desses livros você já leu, o que você achou, o que você achou dessa minha lista, não é mesmo? Mas, gente, em resumo, esses livros todos que eu trouxe para vocês variam entre 4 a 5 estrelas e alguns, inclusive, favoritados. Então, são livros que, mesmo trazendo um clichê, traz uma boa leitura, que vai muitas vezes além do mero clichê. Esse foi o vídeo de hoje. Até o próximo. Se quiserem parte 2, comenta aí embaixo. Tchau!